Você está vivendo um dos momentos mais íntimos que duas pessoas podem compartilhar. Vocês estão o mais próximos fisicamente possível. E em algum lugar, por trás de tudo o que está acontecendo naquele momento, existe uma pergunta que você talvez nunca tenha feito em voz alta. O que ela realmente está sentindo agora? Não apenas o que ela demonstra, nem o que diz depois. O que de verdade está acontecendo dentro do corpo e da mente dela naquele momento específico em que vocês estão juntos? Você provavelmente já se perguntou isso durante toda a vida. Todo homem já se perguntou. E ninguém menos nem seu pai, nem as conversas que você teve ao longo da vida, nem aquilo que você assistiu ou leu, parou para explicar isso de forma clara. Até agora, o que eu vou compartilhar com você é a conversa que deveria ter acontecido décadas atrás. A verdade biológica sobre o que uma mulher pode vivenciar no momento em que existe uma conexão íntima e profunda entre vocês. Existe também uma realidade neuroquímica acontecendo dentro dela que talvez nem ela mesma consiga explicar em palavras. E entender tudo isso pode transformar a maneira como você enxerga cada momento de intimidade. Daqui para frente, você não está deixando de compreender sua parceira porque não se importa. Pelo contrário, você se importa profundamente. Ao longo de 12 anos de prática clínica, trabalhei com muitos homens que realmente se importavam com suas parceiras. O problema é que muitos nunca tiveram acesso a uma explicação clara sobre o que acontece do outro lado da experiência. E essa falta de compreensão termina hoje. Meu nome é Doutora Nerida, sou urologista certificada e tenho 12 anos de experiência clínica trabalhando com saúde masculina, função íntima e os processos biológicos por trás de tudo o que vamos discutir. Se você estava procurando um conteúdo honesto e baseado em conhecimento clínico, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Toda semana, eu trago informações sobre saúde masculina e bem-estar íntimo que você merece conhecer. Continue comigo, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você entende a mulher que ama. Aqui está a primeira coisa que a maioria dos homens entende de maneira equivocada menos, e esse mal entendido influencia silenciosamente muitos momentos de intimidade. Para muitos homens, o momento em que a intimidade física começa é visto como o início, o ponto para o qual tudo o que aconteceu antes estava conduzindo. Para uma mulher, porém, esse momento pode ser muito mais complexo. Ele pode representar uma combinação de conexão emocional, resposta neurológica e confiança acontecendo ao mesmo tempo. E a forma como esse momento será vivido depende muito do que aconteceu nos minutos anteriores e, principalmente, de uma qualidade em você que não tem absolutamente nada a ver com desempenho físico. Quero apresentar a você o caso de David, do 61 anos, casada com a mesma mulher há 32 anos. Ele procurou minha clínica não porque existisse algum problema médico evidente, mas porque algo havia mudado silenciosamente na vida íntima do casal. A esposa dele estava presente, mas parecia não estar totalmente envolvida emocionalmente. Os momentos de intimidade pareciam funcionar, mas raramente eram profundos ou verdadeiramente marcantes. David achava que aquilo era simplesmente consequência da idade. Ele estava enganado. O que David estava vivendo era consequência de uma lacuna de compreensão que ninguém havia preenchido para ele. Ao final da nossa conversa, muita coisa mudou. Hoje, vou compartilhar com você exatamente aquilo que expliquei a David. Continue comigo, porque a próxima parte pode mudar completamente a maneira como você entende a intimidade. Antes mesmo de qualquer contato físico mais íntimo, o corpo dela já pode ter iniciado uma sequência de preparação que muitos homens nunca aprenderam a reconhecer. E tudo começa não no corpo, mas no cérebro, quando uma mulher começa a sentir um desejo genuíno, não por obrigação, não simplesmente por hábito, mas por uma vontade real associada à sensação de segurança, conexão e de ser verdadeiramente desejada, menos o sistema nervoso parasimpático entra em ação. Essa é uma parte do sistema nervoso autônomo relacionada à segurança, ao relaxamento e à abertura emocional e física. Ele contribui para aumentar o fluxo sanguíneo na região pélvica, desencadeando respostas fisiológicas importantes para a intimidade.
Pense nisso como uma rede elétrica sendo ativada. Um sistema influencia o seguinte: cada resposta acontece gradualmente até que diferentes mecanismos relacionados à excitação estejam funcionando em conjunto. E aqui está algo que muitos homens não percebem. Esse processo não pode simplesmente ser acelerado sem consequências que podem ser percebidas por ambos. Mesmo quando nenhum dos dois consegue explicar exatamente o motivo, à medida que o fluxo sanguíneo aumenta, o complexo clitoriano interno, que vai muito além da pequena parte externa que a maioria das pessoas conhece, recebe maior irrigação sanguínea. Essa estrutura interna é formada por tecidos sensíveis que se estendem ao redor da região vaginal. Essa resposta pode aumentar a sensibilidade da região e modificar completamente a maneira como o corpo dela percebe o contato físico. O corpo dela não está simplesmente esquentando. Ele está passando por uma série de mudanças fisiológicas que podem tornar a experiência sensorial muito diferente daquela de apenas alguns minutos antes. Ao mesmo tempo, as paredes vaginais podem produzir lubrificação natural por meio de um processo chamado transudação. Esse processo está relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo e à passagem de fluidos através dos tecidos. Não é simplesmente uma decisão consciente. É uma resposta fisiológica que pode acontecer quando o corpo recebe sinais associados à excitação e à intimidade. E existe outro processo que muitos homens nunca ouviram explicar durante a excitação. Pode ocorrer o chamado tenting vaginal, em que a parte superior do canal vaginal se alonga e se expande. O colo do útero também pode se elevar à medida que o útero muda ligeiramente de posição dentro da pelve. O corpo passa por adaptações fisiológicas que favorecem a intimidade. E isso não acontece de maneira puramente mecânica. É uma resposta biológica influenciada por fatores como excitação, conforto e segurança. A musculatura do assoalho pélvico também pode começar a relaxar progressivamente conforme a excitação aumenta. Mas esse relaxamento não acontece necessariamente de forma automática. Ele depende das condições neurológicas associadas a uma excitação genuína, tranquila e sem pressa quando o sistema nervoso de uma mulher ainda não está completamente em um estado de segurança e preparação. Essa musculatura pode não relaxar totalmente. Mesmo que ela demonstre disposição externamente, o corpo dela pode revelar muito mais sobre seu estado de conforto e preparação do que simplesmente aquilo que ela demonstra por fora, caso contrário. Independentemente do que ela esteja dizendo, toda essa sequência pode levar entre 15 e 45 minutos para a maioria das mulheres. Para mulheres na faixa dos 50 e 60 anos, as mudanças hormonais podem fazer com que esse processo leve mais tempo, e não menos. Mais paciência, mais presença e mais tranquilidade. Exatamente. Algumas das qualidades que um homem nessa fase da vida pode oferecer melhor do que nunca. A ansiedade que muitos homens com mais de 60 anos sentem em relação à manutenção da ereção, junto com o medo silencioso de que o momento passe, pode criar uma pressão para agir rapidamente. E essa pressa acaba trabalhando diretamente contra aquilo que o corpo dela precisa para completar esse processo, quando um homem acelera essa etapa, muitas vezes sem perceber. Ele pode estar contribuindo para uma experiência menos profunda do que aquela que o mesmo encontro poderia proporcionar. A biologia não funciona de acordo com a urgência. Ela responde melhor à presença, à tranquilidade e à atenção. Tudo o que descrevi até agora, cada etapa dessa preparação biológica menos acontece por uma razão. E o que acontece nos 60 segundos seguintes pode valorizar tudo o que o corpo dela acabou de fazer ou simplesmente desperdiçar esse processo. Então, o que ela realmente pode sentir quando a intimidade física acontece? Quando esse momento ocorre depois de uma preparação adequada? A experiência de uma mulher pode envolver aspectos neurológicos e psicológicos muito mais complexos do que muitos homens imaginam. O contato inicial pode estimular a concentração de terminações nervosas presentes na região externa e os tecidos internos que já estão mais sensíveis devido ao aumento da excitação. Essas estruturas sensoriais podem responder de maneira mais intensa quando o corpo teve tempo suficiente para passar por todo o processo de preparação.
A intimidade com um corpo que teve tempo para se preparar e a intimidade com um corpo que foi pressionado ou apressado podem ser experiências muito diferentes. E muitas mulheres percebem essa diferença, mesmo quando nunca conseguem colocá-la em palavras. A sensação não é necessariamente apenas de contato físico. Algumas mulheres descrevem a experiência como uma sensação de conexão, estabilidade e presença, menos algo que vai além de simplesmente estimular o corpo. É uma experiência sensorial que pode envolver diferentes partes do corpo e também o estado emocional da pessoa ao mesmo tempo. Muitas mulheres vivenciam isso ao longo da vida íntima sem nunca terem tido uma explicação clínica para entender completamente o que estavam sentindo. Agora você tem uma forma de compreender melhor esse processo. Então, entra a neuroquímica. Este é um ponto importante que todo homem precisa entender. Porque existe um fato biológico que pode ajudar a explicar algo que muitas pessoas sentem durante a intimidade, mas nem sempre conseguem descrever durante uma experiência íntima desejada. Segura e emocionalmente conectada, o cérebro pode liberar ocitocina. Você provavelmente já ouviu falar dela como o hormônio do vínculo. Mas essa expressão não explica toda a complexidade da ocitocina. Ela está envolvida em processos relacionados ao vínculo, a confiança e a conexão emocional. Isso não é apenas uma metáfora. Trata-se de uma resposta biológica mensurável, influenciada por diferentes fatores físicos e emocionais. Ela pode contribuir para aquela sensação de proximidade e conexão profunda com outra pessoa, menos como se a distância entre dois indivíduos diminuísse e a experiência se tornasse simultaneamente física e emocional. A diferença que você talvez já tenha sentido entre uma experiência íntima que realmente tocou você e outra que simplesmente não teve o mesmo impacto não está necessariamente apenas na sua imaginação. A química do cérebro e do corpo também participa dessa experiência. Comente agora. Alguém já explicou tudo isso para você antes? Porque ao longo de 12 anos de prática clínica, muitos homens me dizem que ninguém jamais conversou com eles sobre esse assunto. E essa falta de conhecimento pode impedir que muitos relacionamentos alcancem um nível mais profundo de conexão, a liberação de ocitocina e outros. Processos relacionados ao vínculo podem ser influenciados pela sensação de segurança emocional, pela conexão genuína e pela percepção de ser verdadeiramente desejada, e não apenas necessária. Um homem que está realmente presente, atento e interessado na experiência da parceira pode contribuir para um ambiente emocional e fisiológico muito mais favorável do que alguém que está distraído, ansioso ou com pressa. A presença emocional não é apenas uma gentileza. Ela pode ser uma parte importante das condições necessárias para que uma mulher se sinta completamente confortável e conectada durante a intimidade. E existe algo ainda mais importante. Aquilo que ela está confiando a você naquele momento, a vulnerabilidade física de permitir que outra pessoa tenha acesso ao seu corpo exige confiança. Não apenas a confiança geral construída ao longo de um relacionamento, mas a confiança específica daquele momento em que ela está fisicamente vulnerável. Diante de alguém que pode ser maior e fisicamente mais forte do que ela, os músculos do assoalho pélvico, que normalmente exercem uma função protetora, precisam conseguir relaxar naturalmente quando existe medo ou falta de segurança. Esse relaxamento pode ser prejudicado. O corpo consegue perceber a diferença entre segurança e insegurança em níveis que vão muito além do pensamento consciente. Para mulheres na faixa dos 50 anos,